A Vale do Rio Doce, retrato de um país. Classe média e trabalhadores pagam até 27,5% de imposto de renda sobre tudo o que ganham, isto é, sem o direito de descontar as despesas feitas para trabalhar, ter renda. Abatimentos são ridículos valores para mensalidades escolares, despesas médicas, dependentes. A Vale do Rio Doce, ex-estatal portentosa, dona de outras 30 empresas nas áreas de mineração, navegação, portos, celulose, madeira, doada por FHC a um grupo liderado pelo Sr. Steinbrück, teve um lucro de 1,25 bilhão de reais em 1999 para um faturamento de 4,4 bilhões de reais. Quanto vai pagar de imposto de renda? Segure-se na cadeira, míseros 5 milhões de reais, ou menos de 0,5% do lucro ou 0,125% do faturamento. Como isso é possível? O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, já havia dado uma pista sobre aberrações como esta ao depor no Congresso Nacional, em meados do ano passado, na CPI sobre o socorro do Banco Central a bancos quebrados. Na crise do real em janeiro de 1999, Maciel, tão sério que vive impedindo sua demissão, apontou distorções na cobrança de impostos no Brasil, fazendo revelações inacreditáveis que em outros países derrubariam governos. Primeiro, foi ele quem mostrou que o governo estava perdendo bilhões de reais em impostos com as privatizações. Como? Porque o ágio, ou a diferença entre o preço pedido pelo governo nos leilões e o preço oferecido pelo comprador, é devolvido pelo Tesouro sob a forma de abatimento no imposto de renda. Segundo Maciel, revelou ao Congresso que metade de 500 maiores empresas no Brasil não pagam um tostão de imposto de renda e a outra metade paga, em média, apenas 5%. Por quê? Sonegação? Não. Há brechas na lei, disse ele, de forma diplomática, mas, na verdade, são privilégios e vantagens oferecidos pelo governo FHC às grandes empresas e aos bancos para reduzir o imposto devido. O balanço da Vale, com 0,5% de imposto de renda sobre o lucro, é um retrato do Brasil de FHC, Malan, que aumenta impostos e corta verbas para as áreas sociais em nome do equilíbrio do tesouro e abre buracos no tesouro para favorecer os grupos de elite. Mas ele mostra muito mais sobre este Brasil. Mentiras e despudor. Ele mostra, por exemplo, que as elites realmente perderam qualquer traço de vergonha em matéria de mentir à opinião pública e de assaltar o cidadão brasileiro. Na época da publicação do balanço, os donos da Vale divulgaram anúncios de página inteira nos jornais, alardeando novos recordes, e surgiram entrevistas de seus diretores e editoriais, exaltando a eficiência da administração privada e as vantagens das privatizações. É tudo mentira descarada, pois a Vale andou de marcha ré em 1999 e deveria ser obrigada a publicar outro anúncio se retratando por imposição do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que cuida de ética em propaganda, ou em CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que deveria evitar propagandas enganosas de empresas com ações em bolsa. Os recursos da Vale são mostrados no próprio balanço. Houve queda em todas as atividades da Vale e coligadas, a saber, venda e exportação de minério, transporte ferroviário, terminais portuários, transporte marítimo, exceção, segundo o balanço destaca, papel e celulose, siderurgia e alumínio. O anúncio diz a verdade em um caso, isto é, quando aponta que o lucro de 1,25 bilhão é recorde, apesar da queda que ele omite nas operações. Explicação para o aparente paradoxo. Eficiência administrativa? Nada. Basicamente, o lucro da Vale foi provocado por algo muito diferente. A desvalorização do real no começo de 1999, que aumentou em mais de 50% a quantidade de reais
recebida na troca de cada dólar obtido na exportação de minério, que na verdade também caíram de 2,7 bilhões para 2,3 bilhões de dólares. Mas houve outros macetes típicos do Brasil de FHC que também incharam os lucros da Vale. Ele ganhou 350 milhões de reais porque previu a queda do real e especulou com dólar, operações de hedge. Além disso, ela e algumas de suas coligadas receberam de volta nada menos que 340 milhões de reais do imposto de renda, graças principalmente à devolução concedida como incentivo para a compra ou fusão de empresas, inclusive nas privatizações. Outra brecha a qual Everardo Maciel fez referência. Sim, o Grupo Vale do Rio Doce acumulou empréstimos aqui dentro e no exterior, no total equivalente de 4,4 bilhões de reais, dos quais 1,05 bilhão lá fora, com o aval do Tesouro, que, segundo o governo da FHC, não tinha condições de levantar empréstimos no exterior e, no entanto, é aceito como fiador dos novos donos sem dinheiro e sem pudor da Vale. Desses empréstimos, diz o balanço, apenas 250 milhões de reais arcaram com taxas de juros superiores a 11% ao ano, o que significa que os lucros da Vale estão sendo engordados também com juros baixos. As empresas, em geral, pagam 40% ao ano no Brasil. No exterior, graças ao aval do governo ou aqui dentro, graças ao empréstimo de pai para filho do banco estatal BNDES. Com lucros tão fantásticos, os novos donos da Vale seguiram a tradição da empresa à época em que era estatal, realizando investimentos para reforçar estrategicamente sua posição no mercado mundial, inclusive com pesquisas de novas jazidas, ou para a melhoria dos serviços ferroviários, portuários, de navegação marítima, que também lhes foram doados nas privatizações? Não. A Vale cortou seus investimentos em 25% de 420 milhões para 350 milhões de reais. A empresa sempre marotamente alardeia um investimento recorde de 1 bilhão. Porém, para este ano, os gastos com pesquisas ficaram em ridículos 46 milhões de reais, o que os donos da Vale fizeram com o dinheiro do lucro. Embolsaram nada menos que 70%, algo como 850 milhões de reais, pagos a eles mesmos como juros sobre o capital próprio. Outra brecha com incentivos do imposto de renda. O balanço da Companhia Vale do Rio Doce mostra recuo da empresa e progresso financeiro para os donos, à custa de todos os brasileiros de quem, no final das contas, sai o dinheiro do imposto de renda. A diferença de juros do BNDES a custo da desvalorização do real. Um retrato da privatização e da política tributária e do crédito favoráveis a grandes grupos do governo FHC. E o Congresso, hein?